Pra tua glória, Deus, eu vou viver. Sou simples barro, nada sou, eu sei, mas eu estou aos teus pés. Miserável, morto aqui nasci, e o teu nome não honrei, meu Deus, mas graça, Pai, tocou-me, eu criei, pois tu me levaste, Pai, a ver Jesus, meu Rei. Eu já morri lá na cruz, ressuscitei em Jesus. Unido estou com meu Redentor, não terá fim. Amém. Nós temos há vários domingos, muitos domingos, meditado no primeiro versículo do livro de Romanos, e nos últimos domingos nós olhamos um domingo para o Evangelho, porque Paulo diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Aí nós começamos a olhar separado para o Evangelho, nós olhamos para isso, para o Evangelho, e gastamos um bom tempo aí. E depois separado para o Evangelho de Deus, nós sabemos que é o Deus Pai, e nós meditamos sobre qual é a relação do Evangelho com o Deus Pai. E depois há um parêntese para falar sobre como isso foi prometido, mas é só um parêntese, entre parênteses, é separado para o Evangelho de Deus acerca do seu Filho. Então nós vimos como o Evangelho é o Evangelho do Pai acerca do seu Filho. E por último nós vimos segundo o Espírito de Santidade, ou seja, segundo o Espírito Santo. Nós gastamos um bom tempo olhando para a Trindade em relação ao Evangelho, porque Paulo começa assim, e como isso muda tudo. E agora eu quero então olhar finalmente para Deus. Assim, nós vamos para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, depois de olharmos para o Evangelho, como se relacionam as três pessoas, a Santíssima Trindade com Ele. E agora nós queremos olhar finalmente para Deus como um todo, as três pessoas. E nos últimos 200 anos no mundo, o ateísmo tomou um impulso no Ocidente, com mais confiança, com mais vitalidade, com mais avidez. Os homens propagaram ideologias e filosofias que fluem diretamente do ateísmo, e a alegação deles não era simplesmente que Deus não existia. Não é simplesmente um homem que prefere seguir sua vida sem pensar em Deus e nas implicações, ou como ilógico são essas implicações. O ateísmo ficou uma coisa mais agressiva, e apareceu, por exemplo, o que é chamado os 4 cavaleiros do ateísmo, 4 pensadores importantes na nossa época, né, alguns, um já faleceu agora em 2000 e pouco, e 11, mas esses homens são mais do que ateus na nossa geração, são antiteístas, ou seja, eles não só afirmam que Deus não existe, como nós pensamos no ateísmo, mas eles dizem que se Deus existisse seria horrível, não é? Então que a fé em Deus não é tanto um cobertor quente de estimação de uma criança, mas que é ilusório, mas que Deus é um pesadelo da criança, em vez de ser um cobertor. Então por quê? Por quê? Christopher Hitchens escreveu um livro chamado Deus Não é Grande. Deus Não é Grande. E ele é um desses 4 cavaleiros do novo ateísmo. Ele faleceu recentemente,
e ele expressa assim: acho que seria bastante horrível se fosse verdade que Deus existisse. Se houvesse permanente, total e contínua supervisão e vigilância divina de tudo que você fizesse, você jamais teria um momento de sono ou de vigília sem ser vigiado, controlado e supervisionado por alguma entidade celestial. Desde o momento da sua concepção até o momento da sua morte, seria como viver na Coreia do Norte. Esses homens, apesar do seu antiteísmo, de fato, o Deus que eles têm em mente se parece muito com o Deus que grande parte dos cristãos tem em mente, porque é o Deus oposto ao que Paulo está dizendo aqui. O evangelho de Deus acerca do seu Filho, no poder do seu Espírito. O que Hitchens tem ideia é só de um Deus que seria soberano, mas que seria um Stalin do céu. Ele seria o Big Brother, o grande irmão, né? Aquele que vê tudo, sabe tudo. E nós sabemos, por exemplo, que outro ateu, filósofo importante como Sartre disse: se Deus existe, eu não sou livre. Porque se ele vê tudo que eu faço todo o tempo, então eu não sou livre. Se ele sabe tudo que eu sou, se existe um ser que não é como os outros seres, em que eu não posso só revelar o que eu quero e guardar para ninguém saber o que eu não quero, então eu não sou livre. E porque eu sou livre, Deus não existe. Ele está certo quando ele monta o seu raciocínio, ele está errado na conclusão, porque a conclusão dele é baseada no que ele gostaria que fosse, e não naquilo que a lógica leva. Então ele diz: eu sou livre, então se eu sou livre, ele não existe. Pelo menos ele não diz que é livre e Deus existe, o que seria um absurdo, como muitos cristãos fazem. Ele diz: se Deus existe, Deus é soberano, então eu não sou livre. Já Hitchens, ele pensa assim também. Ele pensa: se Deus existe, se Deus é soberano, se Deus é onisciente, então ele é como se vivesse na Coreia do Norte. Nós temos supervisionado todo o tempo. Ou então Deus é o Stalin do céu. Você vê que o problema do anti-ateísta não é tanto com a existência de Deus. Ele não quer que esse Deus exista por causa do caráter desse Deus. Ou seja, o caráter que o coração pecaminoso põe, imagina em Deus. Apesar disso, e você pensar que um cristão seria totalmente diferente dessas pessoas, porque eles são mais do que ateus, eles são antiteístas, e o cristão supostamente crê em Deus, mas você vê que a concepção de Deus é igual. Não é? Então, por isso que ele escreveu esse livro. Esse Deus não é grande, mas o Deus triuno não é esse Deus. O Deus que Paulo vai descortinar no livro de Romanos, e por isso ele começou dessa forma, não é assim. Deus, o que Hitchens tem em mente, é o Deus que é fundamentalmente um manda-chuva, soberano, que a grande característica dele é supervisão, vigilância enfim, verificar se está todo mundo fazendo as coisas como devia. Mas a figura muda completamente quando nós percebemos e olhamos para a palavra de Deus e vimos que Deus fundamentalmente é o Pai, que o que mais caracteriza ele é a sua relação com o seu Filho amado, e que ele não é voltado para si, mas voltado para o seu Filho, como nós vimos na quinta-feira estudando Marcos, e o Filho é voltado para o Pai, o Espírito para o Pai e o Filho. Ou seja, apesar de Deus ser voltado para Deus, como Deus é triuno, ele não é voltado para cada pessoa, não é voltada para si mesmo, o que caracteriza o pecado, não é você ser incurvatus em si. Então, nesse caso, você vê, não é viver no teto como se fosse viver na Coreia do Norte. Se você imagina, se você contempla o Deus da Bíblia, que tudo faz em amor ao seu Filho, e de tal maneira que esse amor transborda, tudo muda. Então, a consciência de que o avanço do ateísmo corresponde exatamente quando a igreja mais e mais perdeu a visão trinitária de Deus, de pensar em todas as implicações disso.
mesmo aqueles que dizem acreditar na Trindade, apesar de que no século XIX, por causa do liberalismo teológico, né, as pessoas querendo ganhar respeitabilidade acadêmica, foi exatamente quando a visão de Deus foi sendo distorcida a partir da própria igreja, é que mais desse ateísmo surgiu, com Marx, por exemplo, que rejeitou tudo como o ópio do povo, e toda a ideologia de Marx, esquerdista, que inunda o mundo, de todas as formas, é anti-Deus, anti a cultura judaico-cristã. E Nietzsche, por exemplo, declarou: Deus está morto. Não é? Não que ele está dizendo que Deus estava vivo e agora não morreu. Ele está dizendo: Deus não é mais viável para as nossas mentes. Mas tudo isso começou lá no início do século com um teólogo, né, Friedrich Schleiermacher, que começou a esvaziar a Trindade e fazer dela só um apêndice da fé cristã. Não era importante. O liberalismo teológico, ele começa a tocar em coisas que a princípio para as pessoas não pareciam importantes, mas que destrói toda a fé bíblica. E quando o século se encerrou, a igreja tinha uma visão de Deus muito parecida, e a gente vai ver que todas as dificuldades que um monte de cristão diz que tem com Deus, porque ele pensa no Deus de Hitchens, o Deus que Hitchens disse seria horrível se ele existisse, seria como viver na Coreia do Norte. Essas pessoas, quando pensam em santificação, eles estão pensando como se vivesse na Coreia do Norte mesmo. Você vê alguém pregar um sermão assim, e você sente que você se sente um cidadão, como aqueles homens. E no final do século, então, XIX, outro teólogo famoso foi ao limite, influenciou Adolf von Harnack. Ele rejeitou totalmente a Trindade como um monte de tolices filosóficas que não eram de importância nenhuma. E você vê, esses filósofos não queriam se tornarem ateus, mas eles foram talvez mais terríveis do que os ateus para o Evangelho, não é? Mas eles alimentaram, naquele século, exatamente na Europa, onde surgiu Marx, onde surgiu Nietzsche, onde surgiu tudo isso. Porque afinal, se Deus não é pai, se ele não, tudo que ele faz não é por causa do filho, e então ele não tem nenhuma razão para desejar ter filhos, ou para fazer filhos que sejam a imagem desse filho. Então esse Deus monopessoal, que não é uma trindade, como Paulo está começando em Romanos, ele é um Deus solitário, e uma pessoa solitária, por si só, ainda mais eternamente solitária, ele é distante, não é? E por ser distante e solitário, ele tende a ser inacessível. Então, se ele não é triuno, de modo algum, a essência final desse Deus é amor, porque ele não podia amar porque ele estava só, e você só pode amar outro. E então, não haver Deus parece algo melhor, segundo Hitchens. Outros não chegam a essa conclusão horrível, mas eles têm uma ideia horrível de Deus, mesmo sendo cristãos. Então os ateístas não estão sozinhos nessa, sabe? É por isso que houve um interesse popular no nosso século já em o que? Nova Era, neopaganismo, Ica e velhas superstições do mundo pagão, porque todas essas coisas ligam Deus a algo que não é pessoal. Deus é uma força, é a força que rege o universo, que está em todos nós, que está na natureza, e é óbvio que isso é melhor do que um Stalin do céu, do que viver na Coreia do Norte. Então, sempre, muitas das vezes que você conversa com pessoas que não acreditam em Deus, você conversa um pouco a respeito com elas, quando elas descrevem quem Deus é, esse Deus se parece mais com Satanás do que com Jesus, não é? Ele é encurvato em si mesmo, ele é caprichoso e voraz, egoísta,
E se Deus não é Pai, e se o que caracteriza a essência do que Ele é, não é o seu amor eterno por seu Filho, e se o que caracteriza essencialmente a Trindade não é um ser voltado para o outro em amor infinito, então é fácil chegar a essas conclusões. Mas quando você olha para o Deus da Bíblia, esse Deus não é carente, Ele não é solitário, Ele não é egoísta, mas é amoroso, generoso, voltado para o outro. Ou seja, o pai está sempre voltado para o filho para o pai. Essa é a própria essência, de tal maneira que um teólogo famoso diz assim: a triunidade de Deus é o segredo da sua beleza. Se negarmos isso, teremos de uma vez um Deus sem esplendor, e um Deus sem alegria, e também um Deus sem nenhum humor. Um Deus sem beleza, perdendo a dignidade e o poder da divindade real. Ele também perde sua beleza. Porém, se nos apegarmos nisso, que o único Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, não poderemos escapar do fato de que, de forma geral ou nos detalhes, além de tudo, Deus é totalmente belo. Então, se Deus não é Pai, Filho e Espírito Santo, então Ele tem elementos que são rejeitáveis, tem elementos que não seriam pura beleza, esplendor, beleza, amor. Agora, quem gostaria que um Deus assim existisse? Não é fácil imaginar que o coração escuro do homem imagine um Deus conforme esse coração escuro e depois ache que esse Deus não é bom, exatamente porque ele vê neles os elementos que caracterizam a própria humanidade. Mas se o Deus é o Deus triuno da Bíblia, e é sobre isso que Paulo está dizendo, o Evangelho de Deus, acerca do seu Filho, pelo poder do Espírito, então há uma beleza sem fim nele, e tudo que a gente ia falar sobre esse Deus, cada culto, é sobre a beleza de Deus. Mas você vê que apesar de a mente do cristão poder estar um pouco distante das conclusões desses anti-teístas, as conclusões são as mesmas. E um outro teólogo famoso também do século passado diz assim: proeminente entre os atributos, ou seja, as características divinas, encontramos o da misericórdia divina, que raramente aparece no topo de uma lista de atributos em uma descrição normal do divino. Misericórdia é o desenvolvimento no tempo e na história caída da ação de um Deus, para quem o amor pelo outro é central em seu ser. Ou seja, você não pode pensar, Deus exercer misericórdia eternamente, lá na eternidade. Não tinha a miséria para a qual ele demonstrar misericórdia, não é? Ou graça. Mas você, quando ele quis mostrar a sua glória, ele quis mostrar a glória da sua graça. Agora, se não existia nenhum objeto para ele manifestar isso, então como é que isso pode ser uma das grandes características deles? Porque essencialmente aquilo que define Deus é o seu amor pelo seu Filho pelo Pai, o Espírito. Então, se Deus não fosse pessoal, ele não poderia ser misericordioso, porque coisas não demonstram misericórdia. E se Deus fosse monopessoal, então o amor ao outro não seria central no seu ser, não seria eterno em seu ser, não haveria ninguém na eternidade para ele amar. Assim, o único Deus inerentemente inclinado a demonstrar misericórdia é o Pai que eternamente ama o seu Filho, porque quando é necessário, o amor manifesta misericórdia, manifesta graça quando quer. Então é o Filho amado eternamente por meio do Espírito. Só com Deus assim, as qualidades de Deus se tornam realmente atraentes para nós, como amor, misericórdia, não é? Essas coisas obtêm uma posição alta porque Deus é trino. Paulo está dizendo, você não pode entender o que eu vou falar sobre o plano eterno de Deus em Romanos sem entender essa realidade. Então a maioria das pessoas que dizem, todo mundo aqui vai dizer, e todos os cristãos dizem que acreditam em Deus, esse Deus que as pessoas acreditam é muito genérico. Elas gastaram muito pouco tempo pensando no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Elas gastaram muito pouco tempo nas implicações disso. Lá no fundo, elas têm um quê de que Deus
viver diante de Deus é meio que viver realmente na Coreia do Norte. É meio que um Stalin do céu. Mas você vê que os apóstolos, eles querem sempre envolver a nossa concepção de todas as coisas a partir da Trindade. Como Paulo está fazendo aqui no Evangelho, é o que é feito o tempo todo. Por exemplo, há algo que nós chamamos de a bênção apostólica por causa disso. Ela sempre envolve aquilo que o Evangelho faz através de um Deus que é trino. É a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, como está, por exemplo, em 2 Coríntios 13, 14. Para nós hoje, isso é especialmente vital. Cada um de nós precisa pensar profundamente em Deus como uma trindade, em todas as suas implicações. Senão, quando você fala Deus, e quando nós cantamos sobre Deus nos nossos hinos, nossa ideia é de um Deus genérico. E Calvino dizia que o nosso coração, naturalmente, é uma fábrica perpétua de ídolos, ou seja, nós distorcemos quem Deus é, nós distorcemos com constância, eu diria, a natureza de Deus. E quando você faz isso, você torna Deus mais se parecendo com o diabo do que com Deus. E não importa se você queria fazer isso ou não. Então há uma tendência no coração de tantos que são cristãos ao quê? Há uma tendência à frieza espiritual. Porque é óbvio que esse Deus, você pode temer, servir, se arrepender diante do Deus que é o Stalin do céu, ou diante da percepção de que você vive na Coreia do Norte, mas você não pode sentir deleite. Você acaba sentindo deleite em esporte, em entretenimento, em show, em coisas, mas você tem dificuldade em ter alegria, deleite e prazer na presença de Deus. Então, os teus temores, as tuas ansiedades, é porque, no fundo, esse conceito de Deus não é o conceito da Trindade tão massificada na Bíblia para nós. Nós pensamos que a vontade de Deus para nós pode não ser boa. Nós vamos falar, não, sempre é boa, mas nós estamos com medo dela. Não é? Nós não podemos pensar, se pensamos assim em Deus, como o filho, como vê o pai assim, eternamente, em seu amor infinito por ele, mesmo quando o plano do pai inclui cruz e a ira infinita, o filho sabe, é porque ele me ama infinitamente. Esse plano visa o transbordar deste amor. Mesmo a coisa mais inimaginável, ele não consegue olhar para o pai sem ver a motivação final do pai. Então ele descansa, em vez de ficar ansioso e com medo dos planos do pai para ele. Então nós temos um desafio enorme em nossas vidas, porque é fácil falar em Deus toda hora, cantar sobre Deus e falar saturar nossa vida em pensamentos sobre Deus, mas ser um Deus genérico. Não são esse Deus que o apóstolo Paulo e os apóstolos tentam de novo incutir em nossos corações e mentes, porque é o único Deus que existe. Então, nós podemos falar sobre Deus e falar sobre a fidelidade de Deus, sobre a glória de Deus, sobre a soberania de Deus, e ainda assim não sermos claros que Deus é esse, de sabedoria, de misericórdia, de fidelidade. E se essas coisas são aplicadas a um Deus monopessoal, elas não são tão gloriosas assim. Não é? Todas essas características desse Deus seriam simplesmente aterrorizantes se ele fosse um Deus monopessoal. Ele é fiel, Deus é fiel, mas se ele é monopessoal, ele é fiel a quê? Essa fidelidade dele, ele é fiel em sua falta de amor, porque eternamente ele não teve um objeto para amar. Ele é todo poderoso, mas se a essência dele, se ele é monopessoal, então ele é todo poderoso, mas como ele vai utilizar esse terrível poder? Você vê, tudo que o Pai faz em seu poder infinito, não é? em sua fidelidade, ele é fiel ao seu amor infinito ao seu filho. Ele usa todo o seu poder para manifestar a beleza do seu filho. Agora, se não é isso, seria terrível pensar em que ele usará todo esse terrível poder. E ele seria fiel a quê? E o que exatamente é a sua glória, se ele
é monopessoal. Então, o ser trino de Deus muda o sentido de cada palavra que a gente atribui a Deus. E quando a gente pensa pouco em Deus, como Deus triuno, como Paulo vai fazer aqui em Romanos, e como ele começa a fazer, ou como ele termina as cartas dizendo que o amor de Deus Pai, não a graça de Cristo, a consolação, a comunhão do Espírito, quando ele envolve tudo isso, como Paulo faz, a Bíblia toda faz, então sua glória é inteiramente diferente quando essas palavras são associadas a ele. É inteiramente diferente de qualquer outro Deus. Quando nós pensamos em poder, em justiça, pensamos nos seus atributos, isso toma uma forma singular em nossas mentes, como na mente de Paulo. Então, quando a gente fala das características de Deus, a sua majestade, Deus é majestoso, nós deixamos claro que estamos nos referindo à majestade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desse Deus. Então a majestade divina se mostra muito mais bela do que nós poderíamos imaginar ou saber se ele fosse de outra forma. Então nós contrastamos, e devemos fazer isso, e fazemos isso o tempo todo, a majestade de Deus com a suposta majestade que o homem atribui a ídolos. Mas nós temos que colocar sempre essas coisas em oposição também à ideia de Deus, que nem sempre, que é uma ideia genérica, que não faz a gente pensar nas implicações constantes do fato de Deus ser uma trindade. Aristóteles, por exemplo, ele dizia que Deus é um motor imóvel, ou seja, que todas as outras coisas precisam de serem movidas por algo, e Deus é o único que move tudo e não é movido por ninguém. Ele é um motor imóvel. Então há muitas coisas que Aristóteles fala sobre Deus que são interessantes e aplicáveis a Deus, mas ele cria, Aristóteles, que a perfeição da majestade divina significa que ele está aquém, tudo está aquém da sua atenção, porque só ele é perfeito, grande, majestoso, maravilhoso. Então Aristóteles diz: por que Deus pensaria em outra coisa a não ser em si mesmo? Porque alguém pensaria em algo muito abaixo do que a beleza infinita de si mesmo? Então, quando você tem sua própria perfeita majestade para contemplar, sua própria perfeita beleza, sua própria perfeita glória, sua majestade significa a condenação de tudo à irrelevância. Porque o que mais poderia ter importância no universo? Mas se Deus, o oposto de ser simplesmente um motor imóvel, descrito por Aristóteles, ele é expansivo, se ele fundamentalmente em seu, aquilo que caracteriza o que ele é amar infinitamente o seu filho, e se o filho é amar infinitamente o pai, e o espírito a mesma coisa, então sua majestade é expansiva. Você vê, ela não é centrada na pessoa, numa dessas pessoas em si mesmo. Então a majestade divina manifesta-se quando ele age fluindo aquilo que está nele a partir desse amor infinito. Então a majestade de Deus é uma majestade de amor, não é simplesmente majestade por causa da sua grandeza. Então, por exemplo, o Salmo 113, 5, 7 diz assim: que é semelhante ao Senhor nosso Deus, que se assenta nas alturas, que se inclina para ver o que está no céu e na terra. Então você vai ver que é o Deus que diz que habita no alto e sublime trono e no coração contrito e humilde, duas coisas que nos parecem opostas. Então Anatólios diz assim: compaixão pelo humilde, em vez de contemplação narcisista, é a característica própria da majestade divina nas escrituras hebraicas, ou seja, no Velho Testamento. Ou seja, Deus, o oposto do que Aristóteles pensou, porque ele estava pensando num Deus monopessoal, ele não é narcisista, ele está o tempo todo pensando nele. O pai está sempre voltado para o seu filho, o filho para o seu pai, e o espírito para o pai e o filho. Então não há narcisismo, não há aquilo que caracteriza o pecado, que é você ser encurvado para você mesmo. E Isaías 57,15 diz: pois assim diz o alto sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo, habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito. Ou seja, é um Deus oposto, totalmente diferente
daquele grande motor imóvel que, em majestade e glória, não pode realmente se deleitar em nada que não seja se voltar para si mesmo. Então, nós seríamos bons se nós pudéssemos observar o Deus triuno e pegar cada um dos seus atributos e ver como eles mudam a partir de serem atributos do Deus triuno. Mas isso ia tornar a nossa estadia nos primeiros versículos de Romanos uma estadia que não saberemos quando ia acabar, não é? Então, o Deus trino muda todos os atributos que nós pensamos sobre Deus e que a Bíblia diz a respeito de Deus. Então, em todo o processo de pensarmos e meditarmos em Deus, nós sempre precisamos relacionar todas as coisas a esse Deus triuno. Acho que a pessoa que melhor fez isso foi Jonathan Edwards. Eu já disse que sobre qualquer assunto que Jonathan Edwards falou, ele é mais profundo do que outras pessoas. Pode ter assuntos que ele não abordou, mas se ele abordou o assunto, ele é mais profundo que outras pessoas. Portanto, na minha vida eu nunca encontrei uma ajuda melhor, não é, do que Jonathan Edwards. Martin Lloyd Jones chamar Jonathan Edwards de o Everest não é um exagero. Ele disse que os puritanos são os Alpes, Martim Lutero e Calvino são os Himalaias, mas que Jonathan Edwards é o Monte Everest. E sem dúvida essa é a verdade na história da igreja, depois de homens que foram agentes da revelação, como Paulo, não é? Então, só como um aperitivo para que os irmãos continuem fazendo isso, já que nós não podemos fazer isso, e isso ficar nesse verso para sempre aqui. Peguemos 3 atributos de Deus: a santidade de Deus, a ira de Deus e a glória de Deus. Agora, como essas 3 coisas são totalmente mudadas quando elas são atributos de um Deus trino, e como seria totalmente diferente se elas são de um Deus monopessoal, que normalmente é o Deus genérico. Mesmo as pessoas dizendo que creem na Trindade, eles não relacionam tudo à Trindade. Eles não pensam o Evangelho em termos da Trindade, não pensam cada coisa em termos da Trindade. Então, primeiro, a santidade de Deus. Santidade é uma coisa que faz a gente suspirar, né? Porque quando a gente pensa em santidade, tudo cheira meio a naftalina, coisa velha, não é? Parece um homem velho, ou uma matrona vitoriana que administra para nós o quê? Óleo de fígado de bacalhau, mas aquilo é saudável, então isso é importante, você tem que ter isso. Isso é ruim, não tem deleite nisso, mas isso é bom para a saúde, não é? E é assim que você vê os pregadores, mesmo da nossa geração, que condenam muitos erros verdadeiros da igreja, mas eles são legalistas. Eles sempre, quando eles acabam de pregar, você parece que tomou óleo de rícino, não é? Você parece que tomou óleo de fígado de bacalhau. Tem gente que fala, hoje foi só cajadada, não é? Hoje foi. As pessoas acham isso porque elas não pensaram direito, não é? Elas pensam em Deus em termos daqueles daqueles defensores do antiteísmo que vê Deus como Stalin do céu, ou vivendo na Coreia do Norte. Você se sente assim, não é? Às vezes os caras estão querendo passar uma ideia de santidade, você fica com a sensação de que ele nunca ri com seus filhos. Ele gasta parte do tempo da sua pregação falando bobagem sobre o seu filhinho não jogar videogame, ou não ver televisão, ou enfim. Outro dia eu vi um cara explicando como um servo de Deus deve comprar uma calça comprida, e sinceramente é chocante, com várias pessoas que se dizem reformadas olhar para tudo aquilo e achar que estão ouvindo alguma coisa a respeito de Deus ou do Evangelho, mas porque na mente dessas pessoas Deus é meio Stalin do céu, ou a matrona vitoriana que dá óleo de rícino para nós, porque é saudável. Então, passa sempre pelas pessoas a ideia de santidade como uma aura de algo que é apenas rigor e moralismo. Rigor, o cara começa a falar sobre as disciplinas da oração, de não sei o que, você pensa que é uma coisa de muito rigor e muito moralismo. Então há uma frase que é comum e famosa entre nós, entre os melhores de nós, entre aspas, entre os que estão tentando defender coisas corretas no meio de uma igreja que se corrompe. E é fácil você dizer assim, ouvir assim: sim, Deus é amor,
mas Ele também é santidade. Deus é amor, mas Ele também é santo. Então você vê que parece que amor e santidade é uma coisa que se contrapõe à outra. Não pense que Ele é só amor, Ele também é santo. Você vê, porque há uma coisa na santidade que não é amor. Por isso que as pessoas dizem isso. Eles não podem ver essas duas coisas juntas. Eles acham que uma coisa equilibra a outra. Se Deus fosse só amor, aí ia ser ruim. Mas Ele também equilibra o amor dele com a santidade. Santidade e amor são coisas que ficam se equilibrando, mas isso é uma bobagem. É um disparate. É essa pessoa, a pessoa que diz isso, ela de fato pensa que que Deus é o Stalin do céu, porque ela não entende nem amor nem santidade. Não é difícil imaginar por que quando alguém assim prega, ou quando alguém assim conversa com outras pessoas, Deus é amor, mas também é santidade, nada mais parece do que aquele moralismo mofado, ou então tudo que se fala a respeito de santidade é um remédio duro, mais saudável. Mas Jonathan Edwards, quando fala sobre isso, ele nos leva para o caminho da Trindade, e ele diz assim: santidade é algo muito lindo e amável. Você vê, santidade não é algo que se contrapõe ao amor, é amor, mas também é santidade. Santidade é algo muito lindo e amável. Desde a infância, os homens são inclinados a sorver de estranhos conceitos de santidade, como se ela fosse algo melancólico, moroso, amargo e até desagradável. Mas nela não há nada além de doçura e amabilidade arrebatadora. Esta é a mais elevada beleza e amabilidade, consideravelmente acima de todas as outras belezas. Esta é a beleza divina. A sua santidade é totalmente amorosa. Então, o que é santidade, então? As palavras usadas para descrever santidade na Bíblia têm um significado básico, nós sabemos, todos aqui sabem, de ser separado. Mas aqui nossos problemas começam. Aqui nós começamos a ter uma ideia de Deus que ela não é bíblica. Então, Deus é separado de mim. Separado, ele é diferente. Não estamos falando aqui só sobre transcendência, porque aí Ele é o Criador e tudo mais é criatura, mas Ele é separado de mim. Então eu presumo que o problema, eu não digo, eu faço isso às vezes até inconscientemente, mas eu penso que o problema esteja nele. Sua santidade parece uma rejeição pedante à minha alegria, ou a minha saudável amabilidade. Eu, por exemplo, salvaria o mundo, mas por que Deus não pode salvar todo mundo igual eu salvaria? Meu avô, meu pai, meu irmão, as vizinhanças, Campo Grande, Rio de Janeiro, se dependesse de mim, tudo salvava tudo, mas Deus é santo. Então, eu me arrisco a pensar que eu tenho muito amor, até mais do que Deus, mas não tenho a santidade que Ele tem. Então, esse amor não é contrabalanceado pela santidade, então eu atingiria mais. Mas Deus, você vê, Ele é amor, mas Ele também é santidade, essa coisa que é totalmente oposta ao amor. Então, isso tende, a santidade, a sempre ser uma barreira para a minha alegria. E quando eu vejo lá o cara pregando sobre santidade, eu não penso que aquilo me traz mais alegria, mas como eu tenho que restringir a alegria. Então, a verdade é que a diferença, e Deus é separado de mim porque eu sou frio, egoísta, perverso, cheio de trevas. Então Deus é separado de mim, não porque eu tenho mais amor e Ele é mais santo, mas porque o meu amor é pervertido. O meu amor não é santo, mas porque os meus sentimentos estão agora regulados por algo que é oposto a Deus. Ele não está separado de nós porque Deus é pedante, como o ser humano é. Quando Hitchens, Dawkins falam a respeito do Deus que eles imaginam e que rejeitam, eles estão criando um Deus que seria digno de ser rejeitado. Então, mas pelo fato de não existir nele esses traços repulsivos como há em nós, Deus é Deus. Então, Jonathan Edwards diz assim: e distinto de, isto é, separado de,
Ele explica: todos os outros seres, e exaltado acima deles, principalmente por sua divina beleza. E ele faz essa conexão com a santidade, a beleza de Deus, como está no Salmo 96:9, não é? A beleza da santidade de Deus. Então, a santidade do Deus monopessoal, se Deus não é trindade, não é uma trindade, a santidade seria algo bem diferente, não é? Significaria o quê? Afastamento dos outros, porque eternamente ele viveu só. Em outras palavras, a santidade é consistir em distanciamento indiferente. Não é? Mas a santidade do Pai, do Filho e do Espírito gira em torno do amor de um pelo outro. A santidade de Deus tem como característica central o seu amor infinito pelo seu Filho, o amor infinito do Pai pelo Filho. Então, considerando quem esse Deus trino é, Jonathan Edwards diz assim: tanto a santidade quanto a felicidade da divindade consistem nesse amor, ou seja, no amor do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai. Como já provamos, toda a santidade da criatura consiste essencial e sumamente no amor a Deus e amor a outras criaturas. De mesma forma, a santidade de Deus consiste em seu perfeito amor, especialmente na perfeita e íntima união e amor entre o Pai e o Filho. Então você vê, a santidade do Deus triuno é a perfeição, é a beleza, é a pureza absoluta do seu amor pelo seu Filho, ou do amor entre o Pai e o Filho. Isso é a santidade. Não há nada mais, não há nada contaminado nesse amor, não há nada abusivo, não há nada nesse amor de interesse próprio. O amor do Pai pelo Filho é totalmente voltado para o Filho, e isso nunca gerou nada abusivo, como acontece quando nós falamos que amamos alguém, porque na verdade quando a gente ama alguém, a gente está exigindo coisas, a gente quer que aquela pessoa orbite em torno de nós. A gente vê que o amor perfeito da Trindade, um orbita em torno do outro sem fazer exigências que o outro orbite em torno de si. Há realmente o amor. Então, meu amor é por natureza integralmente perverso e mal orientado, porque as pessoas que eu mais amo são aquelas que eu mais cobro que vivam em torno de mim, e eu vivo insatisfeito exatamente porque as pessoas que eu digo que amo não estão girando em torno de mim de maneira adequada. Você vê que o meu amor, e aquilo que eu chamo de amor, é que é algo totalmente pervertido, não o amor de Deus, mas o amor de Deus é santo, santo porque ele é separado do meu amor, não é? Ele é cheio de perfeição, o amor dele é totalmente voltado para o seu Filho amado. Então o amor dele é santo, e não ele é amor, mas é santidade, como se essas duas coisas fossem coisas opostas. Uma coisa é dura, a outra coisa será o que vai contrabalancear isso. Assim, a santidade de Deus triuno não reprime ou esfria o amor, é o amor de Deus. A santidade de Deus não é essa coisa, Deus é santo, mas Deus é amor, mas também é santo, como se uma coisa reprimisse a outra ou contivesse a outra, para que o amor não fique, não se degenere, e para que a santidade também não seja durona demais. Então ele é santo, mas ele é amor. Não. Tudo isso afeta bastante o que significa para o crente ser santo e piedoso. Ele compreender o que é santidade e o que é santificação. Em outras palavras, santidade significa ser como Deus, ser transformado de um grau de glória para outro grau de glória na mesma imagem de Deus. Então, ser como outro Deus seria completamente diferente se Deus não é uma trindade. Se Deus fosse um ser curvado sobre si mesmo, como é o homem, se ele vivesse eternamente voltado para si mesmo, se ele fosse monopessoal, então ser encurvados em si não seria pecado, seria uma virtude, porque santidade é se parecer com Deus. E se Deus fosse internamente encurvado para si mesmo, eu ser encurvado para mim mesmo seria um aspecto de me parecer com Deus. Então, se Deus é narcisista ou eternamente introspectivo, o Deus de Aristóteles, por exemplo, o motor imóvel, então eu seria chamado para passar a vida olhando para o meu umbigo, olhando para mim mesmo. E mesmo pensando em amor em termos, aquelas pessoas que eu mais amo, em como elas estão fazendo as coisas para mim, em como elas estão girando em torno de mim. E isso me faria parecer mais com Deus. Mas você vê, quando isso acontece na minha vida, eu me pareço mais com Satanás. Porque a ideia de Deus que as pessoas têm se parece muito mais com Satanás do que com Deus. Então, quando nós pensamos sobre os atributos de Deus,
Esses atributos devem moldar a nossa piedade, porque piedade e santificação é se tornar como Deus. E sempre que a gente pensa em santificação, em como as pessoas colocam, isso mostra claramente quando aquele pregador de santidade faz você sentir realmente como se você estivesse na Coreia do Norte, mostra a visão que ele tem de Deus, como ela é distorcida, como distante do Evangelho. Assim, o que aconteceria, por exemplo, se o amor e o relacionamento não fossem centrados no ser de Deus? Se a coisa eterna que caracteriza Deus esse é o meu filho amado em quem me comprar, ou seja, o meu amor por ele nunca teve início e fim, e ser salvo é ser levado para essa relação eterna. Então, crescer a semelhança divina seria cada vez mais eu me voltar para mim mesmo. Eu achar que todo mundo devia ser focado em mim. Se Deus simplesmente é solitário, então eu devia ser um eremita. Se Deus é soberbo, então ser soberbo me faria parecer mas com Deus. Isso seria parte da santificação. Se Deus é um Deus tipo guerreiro, sexualizado, então o meu Deus seria como o Deus dos vikings. Mas como esse Deus vai se expressar, quando esse Deus vai se expressar, não é de forma nenhuma espantoso que ele diga que o grande mandamento é amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e aí ao teu próximo como a ti mesmo, como resultado disso. Por quê? Porque afinal é isso que Deus faz, é isso que Deus é. Ele eternamente amou o seu Filho, o Filho eternamente amou o Pai, e o Espírito a mesma coisa. Portanto, amar o Senhor teu Deus sobre tudo é o que ele fez, sempre. Mas o que aconteceu com esse amor? Porque esse amor é tão grande, ele transbordou, a manifestação desse amor transbordou para nos alcançar, e em Cristo ele nos amou, em Cristo ele nos escolheu. Então você vê, quando você ama Deus com tudo que você é, como o pai ama o filho, como o filho ama o pai, esse amor transborda. Por isso que a consequência disso é o próximo. Então, por exemplo, Levítico 19 fala assim: sereis santos porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Então você pode pensar nisso de uma maneira totalmente errada, se você tem essa concepção, Deus é amor, mas ele também é santo, como se fossem coisas opostas, porque você não tem ideia de que a santidade de Deus é exatamente flui do seu amor infinito pelo seu Filho, que transborda. Então é óbvio que aqui significa não se voltar para ídolos, mas se achegar ao Senhor com ofertas apropriadas, como está no versículo 4 e 8. Não é? Mas logo no 17 ele diz assim: ou não odiarás o teu irmão no coração, pelo contrário, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, como resultado de ser santo como ele é santo, você vê o que flui, o que é amor, porque esse amor por ele flui em amor a outras pessoas. Então, amor ao Senhor, amor ao próximo, é o coração da santidade. O amor de Deus é o coração da santidade. O amor de Deus não é uma coisa que é controlada pela santidade para ele não ser excessivo, ou a santidade controlada pelo amor para ela não ser durona demais. Essa ideia de que Deus é amor, mas também a santidade, como duas coisas que se opõem para se equilibrar, flui de uma ideia de um Deus que na verdade não existe. Não é? Então a bela e amorosa santidade desse Deus é que torna a piedade verdadeira, a vida de santidade, torna ardente, torna atraente, torna deliciosa. Agora, se parece com pregadores da lei, travestidos de pregadores do Evangelho, quando as pessoas falam em santidade, flui em nossos corações a ideia de uma alegria indizível e cheia de glória? É óbvio que não é, porque não é o transbordar, não é ser como o pai que ama o seu filho, e por amar o seu filho tanto, e por esse amor que ele tem pelo seu filho agora está em nós queremos viver uma vida que o honre. Mas como não é isso, como não é a santidade, o coração da santidade não é o amor, pelo contrário, são duas coisas que tem que se equilibrar. Então, a minha visão de Deus é totalmente torta.
Então a santidade não envolve tornar-se mais mesquinho, mais tacanho, não é? Pois Deus não é mesquinho e tacanho. A santidade dele é exatamente caracterizada pelo seu amor infinito pelo seu Filho, e não centrada em si mesmo, e o do seu Filho centrado em seu Pai. Então a santidade de Deus, Jonathan Edwards diz, é como a beleza e doçura da natureza divina. Consequentemente, cristãos que brilham ao refletir a luz do sol da justiça, brilham com o mesmo tipo de esplendor, os mesmos compassivos, doces e agradáveis raios. E conhecer a Deus, que é amor, e desfrutá-lo significa de forma essencial tornar-se como Ele, em santidade como Ele é santo, amoroso, amando a Cristo, com alegria indizível e cheia de glória, e por causa disso, amando, esse amor transbordando, como João diz em 1 João 4, 7 e 8, amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, que ama sim, você vê, não que ama com esse amor que é distorcido pelo pecado, mas esse amor que é totalmente voltado para Cristo, para o Pai, e então transborda. Então Deus é amor, mas também é santo, como se essas duas coisas se equilibrassem. É uma declaração de quem realmente vê Deus como o Stalin do céu. Não é maravilhoso? Quando nós pensamos que Deus é amor, nós pensamos, que bom, mas Ele também é santo, cuidado. Então vamos ter cuidado, porque as pessoas vão ver que a santidade de Deus é o seu amor fluindo. Então há uma separação. Então, quando esse amor encontra o mal, o que acontece? Se a santidade de Deus pode parecer desmotivadora, porque as pessoas põem a santidade em contrapartida ao amor, a ira de Deus então parece medonha, não é? E se Deus não fosse triuno, com certeza a ira de Deus seria apenas assustadora, não é? Se Deus fosse só, toda escola tem, né, o valentão na escola que é forte e que deveria e quer ter os seus desejos atendidos, e vai ter um ataque de fúria, como o valentão da escola tem, se os seus desejos não são atendidos, então seria repulsivo. Você vê, quando cristãos dizem ter dificuldade com a ira de Deus, é óbvio que o Deus que eles estão falando é um Deus genérico, não é um Deus da Bíblia. É a única explicação para esse problema. Então a ira de Deus é considerada muitas vezes assim. Paulo diz assim em Romanos 1,18, logo na frente do texto que nós estamos: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. E Stephen Moore diz assim: quase podemos ouvir os ossos se partindo na roda da tortura ao descer sobre o corpo do condenado, e o poder do soberano ofendido, porque era assim que eram os reis, né? Se você ofendesse o rei, então ele se sentindo ofendido, ele simplesmente derramava o seu poder sobre você. Mas há um mais aqui. Embora essa possa ser o caso com outros deuses falsos, ou então com um Deus genérico que está na mente de muitos que se dizem cristãos, que se parece muito com um Deus que é negado pelos ateus e os antiteístas, que são ainda piores. Não é assim com o Pai, o Filho e o Espírito. Como é esse Deus? Não é? Às vezes, as pessoas pensam que Deus está cheio de amor, e às vezes Ele está irado e em amor, como se esses fossem diferentes humores de Deus. O amor é um humor de Deus, a ira é outro humor de Deus, e quando Ele está sentindo um, Ele não está sentindo o outro. Ou seja, quando Deus está sentindo o amor, Ele não está irado, e quando Ele está irado, Ele não está sentindo o amor, porque nós achamos que o amor são humores de Deus, como são nossos às vezes. Então, por toda a eternidade, o Pai amou o Filho, mas nem sequer uma vez Ele ficou irado. Então, eternamente, Deus não ficou irado, não é? E simplesmente o que era derramado era amor ao Filho, porque não havia nada com que estar irado. A única coisa que suscita a ira de Deus é o pecado. Então isso começou em algum ponto no tempo, com anjos e homens. Então a ira de Deus, por causa do mal, em Gênesis 3, no caso da humanidade,
não é algo novo. Deus nunca ficou irado por toda a eternidade, mas é porque as pessoas desligam o amor de Deus da sua ira e veem como humores diferentes, e eles não veem Deus e relacionam todas as coisas ao Deus Trino, é que eles têm esse problema. A ira de Deus trata-se simplesmente da resposta do amor de Deus ao mal. Então é óbvio que eternamente o amor de Deus, se visse o mal, responderia com ira, não é? Então, como a santidade de Deus, a ira não é algo que se sente constrangido ao lado do amor. Como a santidade também não se sente, como a gente viu. Não é que a santidade está lá, mas eu também sou amor, mas eu também sou santo, isso deve se equilibrar. Não, não. A santidade, a beleza de Deus é o seu amor infinito pelo seu Filho. Então, a santidade e o amor não estão constrangidos, porque nós estamos falando sobre a mesma coisa. A mesma coisa acontece com a ira de Deus. A ira de Deus não está... O amor de Deus não fica constrangido com a sua ira. Eu queria tanto não ser irado, mas porque eu sou tanto amor, mas eu preciso ser duro aqui. Ou seja, a ira de Deus não é algo desligado do seu amor. Deus só se ira porque Ele é amor. Essa é a única razão pela qual Ele se ira. Isaías fala do derramamento da ira divina como uma coisa estranha. Ele chama de estranha obra, ou estranho feito, em Isaías 28, 21. Porque não é que Deus esteja naturalmente, entre aspas, já que essa palavra é difícil de ser usada para Deus, irado. O mal provoca o amor de Deus, a ira. Em seu amor puro, Deus não pode tolerar o mal. Então você vê, a ira de Deus, ela não é uma coisa, não é um humor diferente, ama ou está irado. Não. A ira de Deus só existe porque flui do seu amor. A ira de Deus é o amor dele se expressando de uma forma, ou seja, o amor se expressando diante do mal. Então isso faz todo sentido. Não é? Eu pensando do ponto de vista meramente humano, se amo os meus filhos, qualquer coisa que fosse má para eles, o meu amor se levantaria contra aquilo que essencialmente era mal, contra eles. E precisamente porque eu amo, eu odeio coisas que os destruiriam. Não é? Mas quando nós pensamos no Pai das luzes em que não há sombra de variação. Então, o amor de Deus diz que Ele não pode ser indiferente ao mal. E o amor de Deus se expressa em ira diante do mal. Você vê, não é que o amor de Deus está constrangido por causa da sua ira. A ira de Deus também é o seu amor se revelando. Então, a Bíblia diz assim, o amor, Romanos 12, 9, seja sem fingimento. Que amor que não é sem fingimento? Que amor que é real? Que amor que não é um amor fingido? Ele diz assim, o amor seja sem fingimento, odiai o mal e apegai-vos ao bem. O amor que é sem fingimento é o amor que odeia o mal. É o amor que se ira contra o mal. Você vê, a ira de Deus é o amor de Deus diante do mal. Não é o humor de Deus, ou eu estou amando, ou eu estou irado, ou eu estou irado, ou eu estou amando. Não são humores. É a maneira com que o amor de Deus se revela. Somente esse amor é sincero, o amor que odeia o mal. Se o amor não odeia o mal contra ou no objeto amado, então de forma nenhuma ele é amor. Não é? Então, Miroslav Volf, que fala sobre os conflitos étnicos da antiga Iugoslávia, ele dizia, eu costumava pensar que a ira era algo indigno de Deus. Ele dizia assim, o amor divino não deveria estar acima da ira. Deus é amor e Deus ama de todas as formas, exatamente por isso que Deus está irado com o mundo e com os homens. Ele chegou a isso no meio da guerra, a esse ponto. Minha última resistência à ideia da ira divina foi uma casualidade de guerra na antiga Iugoslávia, região da onde eu venho, minha família vive. De acordo com algumas estimativas, 200 mil pessoas foram mortas e mais de 3 milhões ficaram desabrigadas. Minhas vilas
e cidades foram destruídas. Meu povo penou dia sim e dia não, alguns deles brutalizados, mulheres estupradas, crianças assassinadas, tudo além da imaginação. E eu não consegui imaginar um Deus que fosse amor sem estar irado com tudo isso. E depois eu pensei em todo o mal que reside dentro de nós, de todos nós, e que nunca se manifesta. Então eu cheguei à conclusão que eu já devia ter chegado há muito tempo atrás. Um Deus de amor é um Deus irado. Porque se ele não estivesse irado, ele não era de forma nenhuma um Deus de amor. O amor e a ira de Deus não são duas coisas em que a hora ele manifesta um, a hora ele manifesta outro. A essência final de Deus é amar o seu Filho eternamente. Então, e o do Filho amar o Pai, o Espírito, esse amor diante do mal se manifesta em ira. Então, se Deus não fosse triuno e, portanto, não fosse eternamente amor, sua ira só se pareceria com o valentão da escola que é forte e não pode ser contrariado. Vamos dizer que a ira de Deus não tem nada a ver com o valentão que foi insultado. Então, pense nas explosões de ira dos deuses da Grécia. É exatamente isso. Parece um garoto da escola forte que foi contrariado. Mas como esse Deus que é eternamente amor, sua ira procede do seu amor. Tudo aquilo que é mal, ou seja, que é contrário à beleza infinita do seu Filho, provoca a sua ira. A sua ira flui do seu amor. E quando ele escolhe derramar o seu amor e transformar homens à imagem do seu Filho, tudo aquilo que neles não expressa Deus e está debaixo da ira de Deus, tem que, de alguma maneira, a ira de Deus mesmo vai ter que ser um caminho para a nossa salvação, ou seja, a ira dele tem que ser derramada no objeto para que o seu amor possa fluir não em ira, por não ver mais o mal em nós. Ou seja, ao ver o mal em seu Filho, ele derrama a sua ira lá, ao olhar para nós, não vê o mal, e aí o seu amor sem o mal, ele reflete o que o amor é. Quando ele vê o mal, ele reflete o que o amor é, ele reflete em ira. Sempre é o amor de Deus. Então, assim, a ira de Deus, ela é santa. E a ira de Deus é amável, porque ela flui do seu amor. Como a santidade de Deus é totalmente amor se expressando. E a santidade em nós também. Eu vejo a beleza infinita de Cristo, amo isso, há uma alegria indizível e cheia de glória dele, eu o amo, e todas as coisas que o desonram, eu quero ver fora da minha vida. Não é óleo de rícino. Não é por causa do Stalin, do céu. Então, a ira santa de Deus é separada dos acessos temperamentais com que nós imaginamos. A ira de Deus é simplesmente como o amor reage ao mal. E o pai ama o filho, e odeia o pecado. E última análise, significa que qualquer coisa que rejeita, ou nega, ou mente sobre o filho, o amor do pai se revela em ira. Mas é o amor dele se revelando. E ele ama os seus filhos. E assim ele odeia todas as coisas que fazem deles diferente do objeto final do seu amor, que é o seu filho. E ele tratará disso na cruz, e depois tratará disso, depois que a culpa judicial é tirada, expurgando essas coisas, nos transformando na imagem do seu filho. Portanto, em amor, ele erradica o pecado do povo, disciplinando e libertando do cativeiro da pecaminosidade, depois de colocar toda a ira que o seu amor sente pela desonra ao seu filho sobre o seu próprio filho. Então, em seu amor, ele é paciente para conosco, e seu amor lhe promete destruir por fim o mal em nós, aquilo que ele odeia. Então, a ira de Deus, porque ele é triuno e porque a característica final dele é o amor infinito entre si, é exatamente o oposto de uma falha de caráter, ou de um lado sombrio de Deus. Deus é amor, mas ele também é ira. Deus é santo, Deus é amor, mas ele também é santo. Não, todas essas coisas são o seu amor se manifestando. Então, é a prova da sinceridade do seu amor, de que ele realmente, o amor dele leva ele a agir, e leva ele a agir infinitamente, em seu poder infinito, tanto quanto o seu amor é infinito. Se o amor
de Deus não é manchado pelo pecado, então ele não é condescendente, hesitante. O amor de Deus é furioso, potente, comprometido com o objeto do seu amor. E aqui está a nossa esperança: por meio da sua ira, o Deus vivo mostra-se verdadeiramente amoroso. Ele derrama sua ira infinita sobre seu Filho, para que nós possamos ser alcançados. O nosso tempo acabou. Talvez eu termine, para não continuar, eu quero continuar em Romanos na semana que vem, mas não aqui nesse assunto, eu termine à noite falando mais um pouco a respeito disso. Mas você vê, se Deus é triuno, e se você enche a sua mente disso, como Paulo vai fazer conosco em Romanos, como ele faz em todo lugar, como a Bíblia faz, todos os atributos de Deus são diferentes do que seriam se ele fosse apenas o Deus genérico. Que, quando a gente fala em Deus, apesar de sabermos que Deus é uma trindade, acabamos sempre pensando em Deus, de uma maneira que não é exatamente a aplicação da trindade a todas as relações, a todos os atributos. Então nós pensamos em santidade de uma forma errada, na ira de uma forma errada. Nós pensamos que realmente Deus é amor, mas também é santo, como se essas coisas fossem uma coisa oposta que se equilibra. Ou pensamos que a ira e o amor de Deus são humores, ou ele está amando ou está irado, mas não como a ira de Deus sendo o seu amor diante do mal. Então as pessoas pensam que se falar da ira de Deus, então como é que vai ficar o amor de Deus? Porque elas não têm uma ideia de que Deus é o Deus trino. Então quando Paulo fala sobre o Evangelho de Deus, acerca do seu Filho, na virtude do Espírito, muda tudo como nós pensamos sobre todas as coisas. Pai, obrigado por esta manhã. Pra tua glória, Deus, eu vou viver. Sou simples barro, nada sou, eu sei, mas eu estou aos teus pés. Miserável, morto aqui nasci, e o teu nome não honrei, meu Deus, mas graça, Pai, tocou-me, eu criei. Pois tu me levaste, Pai, a ver Jesus, meu Rei. Eu já morri lá na cruz, ressuscitei em Jesus, unido estou com meu Redentor, não terá fim, não terá fim. Eu venci, pois eu morri pra mim.